E aí, tudo bom? Aqui é Arthur Lauton do canal Como Tocar Violino, seja muito bem-vindo. Se você não conhece ainda, ó, clica aqui embaixo para se inscrever, ativa as notificações, que todas as quintas-feiras tem um vídeo novo às 9 horas da noite. E também de segunda-feira tem live ao vivo aqui para tirar dúvidas e tal, e a gente trocar umas ideias sobre violino às 18 horas, certo? Então, ó, esse vídeo aqui é porque teve uma galera que falou assim, ó, Arthur, eu não consegui acompanhar a Semana do Violino. O que foi a Semana do Violino? Foi uma semana inteira de aulas, foram 8 dias de aulas assim, seguidona, tá, com muita coisa, realmente muito conteúdo, mas que já foi, né? Então, pra quem perdeu isso daí, eu vou disponibilizar hoje aqui, ó, a primeira aula da Semana do Violino, que era exatamente como começar, assim, né? Assim, como começar o estudo e a primeira aula que todo mundo realmente deveria ter, que tem todo o conteúdo certinho, sabe, do violino e não só falar os negócios e você vai repetir como robô, né? Então o negócio é realmente aprender da forma certa. Então vou colocar aqui o nosso conteúdo, vou puxar aqui pra gente ver. A primeira aula que todo violinista deveria ter, porque provavelmente você, se você já toca, você não teve uma aula como essa. Assim como eu também não tive. Eu comecei a tocar com 7 anos de idade violino e até, assim, naquela época, quando eu comecei a aprender, foi bem mais ou menos assim. Então essa aula, eu queria ter tido esse tipo de aula exatamente quando eu tinha 7 anos, que eu teria desenvolvido muito mais rápido, muito melhor, muito mais consciente das coisas, né? A primeira coisa a se falar aqui é o que é o violino, né? Então o violino tá aqui do lado, inclusive. É um instrumento de 4 cordas, né? A gente fala que são as cordas friccionadas. Por que são friccionadas? Porque elas não são tocadas dedilhadas, não são assim que toca, né? Não é assim que a gente toca o violino, a gente toca com o arco, que ele fricciona as cordas. Então quando eu passo aqui, ó, ele cria um atrito entre a crina do cavalo aqui, que é crina de cavalo realmente, isso aqui, essa parte branca do arco, é feita de crina de cavalo, do rabo do cavalo, eles cortam, tal, tratam e colocam aqui. Então, é o atrito da crina com as cordas, certo? Então por isso que a gente fala que é de cordas friccionadas. Ah, e isso daqui se chama arco, viu? Não vai chamar de vareta, de pau, de vara, é arco. Arco, igual arco e flecha. Mas esse aqui é diferente, mas é o mesmo nome. Agora, você sabia que o violino é feito com mais de 50 partes diferentes? Então são vários pedacinhos que são colados, encaixados e tudo mais. E é isso a primeira coisa que a gente tem que saber aqui. Então você vai precisar de um lápis e um papel aí do seu lado. Eu espero que você já tenha com eles aí. Porque, por exemplo, quando eu estiver lá no meio das aulas e falar assim, ó, o dedo nesse caso é mais próximo da pestana. E aí, onde é a pestana? Ou, o arco não pode chegar muito próximo do cavalete nem do espelho. E aí, onde estão essas coisas, né? Então a gente vai aprender isso rapidão aqui. Para isso, eu quero ver o seu espírito artista. Não precisa ser nenhum Da Vinci da vida, né? Mas eu quero que você faça o desenho de um violino. Bem simples, assim, o básico, né? Desse formato aqui do violino, desenhado aí no seu papel, que a gente vai puxar várias setinhas e vamos colocar o nome de cada uma das partes do violino. Inclusive, eu vou fazer também o meu desenho. Num passe de mágica, eu vou aparecer aqui um pouquinho mais pro lado para deixar um violino aqui, ó, pra gente poder se basear no violino, né? Para fazer o desenho dele aqui, ó. Eu vou pegar uma caneta. Eu vou fazer de caneta porque eu sou o professor pode fazer as coisas de caneta, né? Mas alunos fazem com lápis, porque se errar, apaga e tal, né? Beleza, vamos lá, ó. Então a gente assim, rapidão, viu? Não precisa ficar aí enrolando, não. E se você já sabe as partes do violino, já sabe, faça, ainda assim, faça o desenho do violino, porque vai que aparece alguma coisa, ou alguma característica, alguma coisa que você não sabe e você vai ter que anotar. Então assim, faça aí, eu também sei, mas eu vou fazer. Então, ó, vamos lá. Parte de cima aqui do violino. Como tá os desenhos aí? Tá rolando? Depois, eu quero que depois pode mandar, viu? Manda pra mim por direct no Instagram o seu desenho do violino e a gente faz o campeonato dos desenhos de violino, beleza? Vou esperar, hein? Me manda lá no direct. Tira uma fotinha aí e me manda. Aqui. Isso. Não esquece de nada, hein? Ó, olha bem pra ele aí. Vê que tem essa partinha embaixo. Aquela coisinha lá em cima e tal. Certo? Beleza. Tô acabando, hein? Vamos lá? Lembrando que são 4 cordas, hein? Não põe mais risco aí não. E nem menos, né? Também. São 4 cordas. Olha aí meu desenho, como tá ficando. É, mais ou menos. Mas tem que ter todas as coisas, né? Não esquece disso aqui no meio, ó. Tem uma partinha aqui em cima também que a gente tem que colocar. Um negocinho que é saltadinho preto aqui também, ó. Certo? E aí, beleza? Finalizamos então, ó. Meu desenho. Dá pra ver aí? Não sei se dá pra ver direito. Mas eu também fiz o meu aqui. E vamos lá, agora a gente vai pegar aqui as partinhas do violino. Deixa eu virar aqui de novo pra frente. Beleza, então, desenhado. Agora não quero mais papel. Certo?
porque eu vou te mostrar no violino mesmo o nome das coisas, né? Então, esse pedaço de baixo aqui, vamos começar por aqui, onde a gente apoia o queixo, né? A gente põe aqui o violino e apoia assim. Por isso que ele se chama queixeira, que é onde a gente coloca o queixo, né? É um nome bem simples, bem fácil. Beleza? Anotou aí? Essa partezinha aqui, ó, essa parte preta, pode ser marrom, depende do instrumento, se chama estandarte. Então é igual aquele negócio que segura as bandeiras, se chama estandarte também, beleza? Esse pedaço aqui, ó, é importante esse pedaço, essa parte aqui, ó, tá vendo que tem uma madeira que passa no meio aqui das cordas. Ela se chama cavalete, igual o cavalete que segura uma pintura, certo? Por que ele se chama assim? Porque ele sustenta, ele segura as cordas também. Pode ver que as cordas passam exatamente por cima dele. Ele não é colado no instrumento, ele só está encaixado ali, colocado, e a pressão das cordas segura ele no lugar, beleza? Vamos lá! Essa outra parte aqui, essa parte preta do violino, onde a gente coloca os dedos e tal, aqui assim, se chama espelho, apesar de não refletir nada, certo? Espelho, puxa uma setinha, coloca aí espelho, certo? Outra parte muito importante é esse tracinho que a gente tem aqui, ó, tá vendo? Que ele é mais saltadinho do que o resto do violino, tá vendo? É levemente saltado aqui. Isso se chama pestana. Pestana, igual a pestana dos olhos, aquele negócio de piscar, assim, eu não consigo piscar rápido, mas é igual. Certo? Agora, essa parte aqui de cima, a gente tem as cravelhas, que é o que afina o violino. São essas 4 cravelhas aqui, 2 de cada lado, e cada uma para uma corda, né, obviamente. E essa voltinha aqui em cima que a gente tem se chama voluta. Então, é a voluta. Na verdade, ela é um enfeite no violino, né? A gente atualmente mantém ela aqui porque o violino é feito assim desde 1600 e pouco. Então a gente só mantém ela aqui como um enfeite, um adorno, né, do violino. Outras partes que também são importantes do violino é esse carinha aqui, ó. Tá vendo que eu só tenho um no meu aqui, um parafusinho aqui, tá vendo? Mas às vezes pode ter os 4, pode ter 2, pode ter quantos forem, que isso aqui são os microafinadores. Eles servem para fazer um afinamento mais fino realmente, porque mexer por aqui nas cravelhas é muito grosso, é duro, né? Porque é madeira com madeira. É um sistema muito antigo, é de 1600, esse sistema de afinação. Então, às vezes você roda um pouquinho aqui e sobe muito a nota, ou baixa muito, e aí fica muito difícil de acertar exatamente a afinação. Aí vem no microafinador e arruma aqui o microafinado, né? Assim, a parte pequena para chegar na afinação. Outra parte muito importante é esse cara aqui, ó. Ele se chama botão, certo? E do lado dele também tem uma cordinha que passa aqui, se chama rabicho. E por que eu falo que ele é muito importante? Ele também não é colado no violino, ele só está encaixado, tem um furinho aqui e ele está encaixado. Mas olha só que curioso, as cordas estão lá na cravelha, né? Você aperta, elas passam pela pestana, passam pelo espelho, passam pelo cavalete e chegam até o estandarte, certo? E são encaixadas no estandarte. E adivinha para onde está indo essa pressão toda das cordas? Exatamente aqui, ó. Pode ver que o estandarte não tem outro ponto de apoio, é só isso daqui. Então ele vem com aquela pressão toda das cordas e está sendo segurado aqui. Tanto é que se você tentar mexer o botão, não mexe, é impossível. Porque é muita pressão realmente, cada uma das cordas tem muita pressão e não deixa com que ele se mexa. Então aqui é o ponto de apoio de toda a pressão do seu violino, certo? E aí a gente chega na parte interna do violino para falar sobre o funcionamento dele e algumas características. Também, antes que eu esqueça, esse aqui se chama braço, viu? Essa parte aqui é onde a gente segura o violino, é o braço do violino. Então é o braço e o espelho do lado de cá, certo? Mas vamos lá, vamos falar da parte interna. Se você olhar dentro do seu violino aqui, ó, por esse furo aqui, que são os chamados furos tipo F. F de faca ou S, depende do seu ponto de vista. Tem pessoas que acham melhor chamar de S, tem pessoas que acham melhor chamar de F. Tanto faz, certo? Se você olhar por dentro dele, você vai ver que tem uma barrinha assim, ó, bem fininha, redondinha, passando de um lado para o outro. Olha aí, certo? Se você nunca viu, ou se você já tinha visto, essa daqui é a alma do violino. E aí você fala, mas pô, o violino tem alma, né? Porque se for um bom violino, ele vai para o céu. Se for um violino ruim, ele vai para o inferno. Na verdade, a alma do violino se chama assim porque ela traz assim, a essência do violino. Porque quando a gente toca, aí que entra o funcionamento. Quando a gente passa o arco aqui na corda, que eu falei, né? Que faz a fricção, faz a corda vibrar, o que acontece? Ela vibra e passa essa vibração para quem? Onde é o ponto que ela está encostada? No cavalete. E aí então ela passa essa vibração pro cavalete, que começa a vibrar também. E aí o que ele faz? Onde ele está encostado? Na parte aqui de cima do violino, né? O tampo da frente do violino aqui, o tampo de cima, né?
Então, ele faz também com que essa parte de cima do violino vibre também. E aí o que acontece? A alma conecta o tampo da frente com o tampo de trás. E aí ela faz com que o tampo de trás passe a vibrar. E aí tudo isso vibrando, como lá dentro é oco, produz o som. E aí o som sai por esses furos. Por isso que a gente precisa ter os furos. Se não tivesse furo, o som seria muito mais baixo e muito mais abafado. Então precisa dos furos, certo? Então tudo que a gente vê aqui no violino tem um motivo, um porquê, alguma coisa, exceto a voluta. Que a voluta é mais um enfeite mesmo. Mas todo o resto tem uma funcionalidade, tem uma questão realmente muito mais profunda, né, sobre cada uma das peças. Então quando a gente toca o violino, você vê que o que produz o som, na verdade, são as vibrações. Por isso que a onda sonora é uma vibração, né? Quando a gente pensa naqueles desenhinhos assim, né, de onda sonora, aquilo é uma vibração que tem uma frequência, que é a velocidade da onda, né? Ela pode ser assim ou pode ser rápida, né? Então, o que vai mudar? Cada nota tem uma frequência diferente, tem uma vibração diferente, entendeu? Então, se a gente fosse olhar as ondas sonoras de cada uma das notas, são todas diferentes, na verdade. E aí, o que acontece? Lembra daquele negócio de teoria das cordas? Assim, se você já passou do colegial e tal, assim, você já viu, às vezes, talvez na oitava série, eu não sei, eu não lembro mais, porque faz muitos anos que eu vi isso. Mas tinha um negócio, teoria das cordas, que falava sobre o comprimento da corda, o diâmetro da corda e aí a frequência que ela produzia. E é o que acontece exatamente aqui. A gente tem 4 cordas, que são as cordas Sol, mais grave, Ré, Lá e Mi, certo? E cada uma dessas cordas tem uma espessura diferente. Quando você olha assim, ó, essa daqui é mais grossa realmente, a corda Sol. A corda Ré é um pouquinho menos, a corda Lá é menos ainda e a Mi, ó, é bem fininha, tá vendo? Só que todas elas têm o mesmo comprimento, né? Mas assim, o comprimento útil da corda não é ela inteira, não é a corda quando você pega ela na mão, assim. É quando você coloca no violino e mede aqui do cavalete até a pestana. Esse é o comprimento útil da corda. Porque se eu colocar qualquer coisa aqui, ó, antes da pestana, não muda nada, não altera o som. Assim como se eu colocar qualquer coisa aqui, ó, depois do cavalete, ó. Tá vendo? Não muda nada. Agora, se eu colocar entre a pestana e o cavalete, aí muda. Ou aqui também, se eu colocar do lado de cá também, mas a gente não toca assim. Então, a gente não pode pensar na corda como um todo aqui. Na verdade, o comprimento da corda que a gente usa realmente, assim, fisicamente, é esse aqui, certo? E aí, o que acontece? Quando a gente pega o mesmo comprimento de onda, o mesmo diâmetro da onda, mas a gente diminui o comprimento. Como que a gente diminui o comprimento? Colocando os dedos. Porque quando eu passo a colocar, por exemplo, se eu colocar esse dedo aqui, ó, mudei a nota. Você viu que mudou a nota, né? Agora, ó, vou colocar o outro dedo no mesmo lugar, no mesmo som, e esse primeiro dedo, ó, vou colocar aqui. Não muda nada. O que eu fiz? Eu diminuí o comprimento realmente da corda, o comprimento útil da corda, né? Então eu passei a usar só esse pedaço aqui da corda vibrando, só daqui até o meu dedo. Então o meu dedo substituiu a pestana. E daqui para trás, tanto faz. Certo? Então é isso que acontece quando a gente começa a colocar os dedos na corda, né? E tanto faz se eu deixar aqui ou se eu tirar, ó. Entendeu? Então eu estou só diminuindo o comprimento de vibração da corda. Por isso que eu falo que o violino é pura física. É a física trabalhando o tempo todo para fazer as vibrações virarem sons e notas e tudo mais. Certo? Então você agora sabe que as notas são vibrações e que cada uma tem uma frequência diferente e tal. Então existem números para a gente dimensionar realmente a frequência de cada uma das cordas do violino. Por exemplo, a corda Lá, que é essa daqui, né? Ela tem como vibração 440 Hz. O que isso significa? 1 Hz é uma vibração por segundo. Então 440 são 440 vezes por segundo. Ou seja, tem uma onda assim, ó, que tem 440 desse negócio aqui em 1 segundo. É muito rápido, né? Por isso que a gente não vê ela vibrando. Quando você olha assim, você só vê que tem alguma coisa mexendo, mas você não vê as vibrações.
porque tá vibrando muito rápido, o olho humano não pode enxergar isso daí, certo? Só que existe uma relação no violino entre as frequências e as vibrações de cada uma das cordas. Se eu fizer essa corda lá, que vibra a 440 vezes por segundo, 440 Hz, vezes 1,5, quanto dá isso daí? Para os bons de matemática aí, 660. Então, quer dizer que essa corda minha do lado aqui, a corda Mi, ela vibra 660 Hz. Ou seja, 660 vezes por segundo. É 1,5 a mais do que a corda lá. Então a gente viu que tem uma relação, né? Agora, se eu for ver as de trás, também existe a mesma relação. Então quer dizer que a corda Ré vibra 440 vezes dividido por 1,5, que é aquele negócio, o contrário da multiplicação, é a divisão, né? O que equivale então na corda Ré a 293,333, assim, pode arredondar para 294 Hz. Então ele vibra 294 vezes por segundo a corda Ré. E por último, então, a corda Sol, que é a corda mais grave. Se eu dividir a nossa frequência aqui da corda Ré, que é de 294, dividido por 1,5, dá 196. Quer dizer que a corda Sol vibra a 196 Hz, ou seja, 196 vezes por segundo. Beleza, agora a gente já sabe tudo sobre a produção do som realmente e das notas no violino, né? Então você sabe que cada dedo que você coloca aqui está mudando a frequência e fazendo com que as notas fiquem mais agudas, né? Você viu que quanto mais alta a frequência, a corda Mi, por exemplo, 660, a corda Sol, 196, é isso? 196. Então você vê que quanto mais alto, mais agudo, que é aquele sonzinho mais fininho, ó, bem agudo e bem grave. Então a gente tem que saber que quanto mais para cima é mais agudo. Então quer dizer que cada nota que eu estou colocando aqui, ó, mais para cima no espelho, tá ficando mais agudo. Tá vendo? Então quanto mais para cima, mais fininho fica o som, mais agudo, né? Não vamos falar fininho, não, vamos falar já com os termos certos, né? Agudo e grave. Então para cima é agudo, para baixo é grave, certo? Então agora sim, vamos partir para a prática. A primeira coisa que a gente precisa para produzir o som no violino, o arco, né? Então a gente precisa saber como segurar o arco da forma correta, né? E esse é um item razoavelmente difícil. Muitas pessoas já tocam tal e não sabem segurar o arco da forma correta. Então vamos lá, tem duas pequenas referências para a gente pensar. É o hang loose aqui, ó, do Ronaldinho, o dedinho e o dedão. São os dois pontos mais importantes. Calma aí, deixa eu tirar esse violino daqui. Não vai que eu derrubo, né? Então com o nosso hang loose aqui, ó, o dedinho vai ficar exatamente do lado aqui, ó, de onde tem essa bolinha. Tá vendo que no arco tem uma bolinha? Do lado, não em cima, viu? Do lado aqui, ó, do lado, certo? E o dedão vai ficar nesse espaço aqui, ó. Tá vendo? Tem uma borrachinha e tem essa madeira embaixo aqui, né? E eu preciso colocar o dedão exatamente entre a borrachinha e essa madeira aqui de baixo. Tá vendo? Nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Então, o dedinho do lado da bolinha e o dedão nesse ponto aqui, ó. Só a pontinha do dedão, viu? Não enfia o dedão assim lá dentro não, viu? É só a pontinha do dedão aqui, beleza? Os outros dedos você só relaxa aqui, ó, em cima do arco, de forma que tenha uma distanciazinha entre cada um deles. Não pode ficar nem junto e nem muito separado, certo? Então, ó, o dedinho aqui do lado da bolinha, o dedão aqui no lugar que eu falei, né, que tem que ser, e os outros dedos é só relaxar em cima aqui do arco, tá vendo? O dedinho sempre vai ficar em ciminha ali da madeira, certo? Os outros dedos pode passar até um pouquinho, tá vendo? Porque a gente não quer ficar com todos eles aqui, porque senão não fica linear aqui, tá vendo? Em cima tem que ficar linear aqui em cima, ó. Tudo relaxado, sabe? Imagina, sabe aquela mão quando você tá andando? Abaixa o braço assim, ó, dá uma balançadinha. Você vê que a sua mão naturalmente fica assim, ó, tá vendo? Naturalmente ela fica assim. E aí é só encaixar o arco do violino nesse jeito que você tá relaxado. E aí segura ele, né? Então isso vai dar um pouquinho de trabalho assim para conseguir realmente fixar, o dedinho vai ficar forçando assim, vai virar meio errado assim e tal, é normal, mas assim com um pouquinho de prática já começa a dominar melhor isso daí. E aí o negócio é que todos os dedos, ó, quando você olha assim nesse ângulo, tá vendo? Todos os dedos têm que ficar redondos, como se você estivesse fazendo uma bolinha assim, ó. Não pode ficar para dentro assim, ele tem que ficar sempre redondinho para fora, né? Então todos os dedos assim, ó, formando uma bolinha. E naqueles pontos que a gente falou aqui, o dedinho do lado da bolinha e o dedão aqui entre a madeira e aquela borrachinha, certo? Com isso a gente consegue fazer um pequeno exercíciozinho assim, ó, leva pra frente aqui, tá vendo? Dá uma chacoalhadinha, você sente que o peso do arco
fica bem no dedinho mesmo, assim. O dedinho realmente é muito importante, ele tem que estar bem em pezinho ali em cima da madeira. Não pode ficar assim, nem assim, dobrado assim, para esticado, né? Então todos eles redondinhos, tá vendo? E aí você sente que realmente o peso tá mais no dedinho. Agora vira ao contrário, ó. Você vê que o peso sumiu do dedinho. Agora o dedinho não pesa mais e veio aqui pro indicador o peso do arco, certo? Voltou. Então, ó, dá uma chacoalhadinha. Isso é uma coisa que tem que praticar para realmente segurar o arco de forma mais leve. O arco tem que ser segurado de forma leve, porque quando a gente toca, precisa estar assim com esse movimento acontecendo, sabe? Não pode ser assim um negócio rígido, senão seu som vai sair também duro também. Então, precisa realmente um pouco mais de, sabe, um pouco mais relaxado realmente a mão do arco, para que a gente consiga dominar melhor, certo? Aí, segurando o arco da forma certa, a gente pode começar a produzir sons no violino, né? Então, pegar aqui o violino e a gente pode tocar cada uma das cordas, ó. Porém, para passar o arco nas cordas, tem uma série de coisas a ser pensadas nesse movimento, que é a altura do cotovelo, porque olha só, para cada uma das cordas, tipo corda sol, eu levanto o cotovelo, tá vendo? E toco na corda sol. Se eu quero tocar na corda ré, eu abaixo o cotovelo e mudei de corda. Corda lá, abaixa mais, e corda mi, abaixa mais. Então existe uma altura do cotovelo para cada uma das cordas. E a partir do momento que você achou aquela altura, por exemplo, na corda sol, né? Sempre pensando assim que a linha do braço aqui, o cotovelo, tem que estar levemente assim, ó, um pouquinho mais para frente do que o arco, tá vendo? A linha do arco tá aqui, a linha do braço tá um pouquinho depois. Não posso ficar assim, entendeu? Então sempre o braço um pouquinho mais para cima do que a linha do arco. Na corda ré, ó, tá vendo? Mais para cima. Na corda lá, mais para cima. Corda mi. Então sempre levemente para cima do que é a linha do arco, mas sem tensionar o ombro, sem fazer assim, viu? Não é isso não. É só o cotovelo, levanta o cotovelo e toca. E aí, olha só, quando você acha a distância realmente, a altura do cotovelo para cada uma das cordas e começa a tocar, o cotovelo não mexe mais. Olha só, corda sol, achou ali a distância e aí, ó, o cotovelo não abaixa, ele fica no mesmo ponto. Certo? Aí mudou de corda, vai para a corda ré. Tá vendo? Abaixei, mas o cotovelo não mexe mais agora, ó. Então, o que acontece? Na verdade, o movimento de tocar violino não é assim. Não é para frente e para trás. É abrir o braço e fechar o braço. É esse movimento. É só isso daqui que acontece o tempo todo. Entendeu? Então, você achou a altura do cotovelo para cada uma das cordas e abre o braço e fecha o braço. É só isso, na verdade. Certo? Agora, olhando de lado, eu vou até virar um pouquinho de lado aqui. Isso é o mais importante. Olhando assim, o violino de lado mesmo, ó. Quando eu toco na corda ré, por exemplo, eu preciso passar o arco bem retinho em relação ao cavalete. Tá vendo? E aí, isso, como que eu vou fazer isso daí, né? Se eu tenho que abrir o braço e fechar o braço. Se eu não fizer nada aqui no punho, vai ficar assim, ó. Lá pra trás e lá pra frente. Lá pra trás e lá pra frente. Mesmo que eu tô só abrindo o braço, tá vendo? Eu só tô abrindo o braço. Mas é impossível fazer o arco ficar reto. Então existe um outro movimento que é sobre o punho aqui, ó. Então toda vez que a gente está para cima no arco, né, nessa parte do arco aqui, que se chama talão, esse quadradinho aqui, né, do arco, quando a gente está no talão, o braço fica aqui, o punho fica levemente dobrado, tá vendo? E aí, quando eu passo a corda, ó, abri o braço, olha o que acontece, inverte o punho aqui agora, tá vendo? Então embaixo o punho é invertido e em cima o punho é dobrado. Então esse é o movimento que tem que acontecer para conseguir manter o arco reto, tá vendo? Assim, ó, aqui ele tá reto, levantei e mantive reto, porque se eu deixar ele assim, vai lá para trás. Então tem que dar uma dobradinha. E aqui é a mesma coisa, ó, quando eu deixo ele virado assim, eu consigo manter ele reto, porque se eu não fizer isso, vai lá para frente, certo? Então o movimento tem que ser bem trabalhado para que a altura do cotovelo não fique alterando, porque se você mexer a altura do cotovelo, vai mudar de corda, vai pegar em outra corda, vai esbarrar nas outras cordas. Então isso tem que tomar muito cuidado. E a partir do momento que você achou a altura, é abrir o braço, invertendo o punho e volta o braço com a dobrinha aqui do punho levemente dobrado, né? Levemente, não muito não vai fazer assim não, né? Então esse é o movimento que a gente precisa trabalhar. Para isso, a gente vai fazer 2 pequenos exercícios nessa aula e aí a gente finaliza.
Os dois exercícios serão com as cordas soltas, ou seja, sem usar os dedos da mão esquerda. Por enquanto não vamos falar ainda disso. Nas próximas aulas a gente vai entrar nesse assunto. Mas por enquanto vão ser só as cordas soltas. E aí você vai pensar em 4 tempos. Lento, assim, ó, como se fosse 1 segundo cada tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E o exercício vai ser assim, ó. Pensando em 4 tempos, você vai tocar 4 tempos aqui para baixo, usando o arco todo, certo? E 4 tempos para cima, em cada uma das cordas. Então a gente vai começar lá na corda Sol e vamos fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? E aí muda de corda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mudou de corda. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Mudou. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Esse exercício serve exatamente para a gente começar a calibrar aqui a altura do cotovelo para cada uma das cordas. O melhor para estudar isso aqui, vira assim, ó, de lado para o espelho, para você olhar como está o seu movimento de arco, se ele está bem retinho realmente em relação ao violino. Tem que ficar reto. Então assim, não adianta você olhar de frente para o espelho, senão você não vai ter noção, né? Tem que olhar de lado para o espelho e fazer o exercício, certo? E aí, vai ser esse exercício com 4 tempos para cada nota e também vamos fazer a mesma coisa, só que com 2 tempos para cada nota e usando o arco inteiro, então é um pouco mais rápido o movimento, né? Então vai ser, ó, vou virar aqui, ó. 1, 2, 1, 2, e aí muda. 1, 2, 1, 2, mudou de novo. 1, 2, 1, 2, mudou de novo. 1, 2, 1, 2. E aí pode voltar também, né? Fazer 2 vezes o Mi, 2 vezes o Lá, 2 vezes o Ré e 2 vezes o Sol, certo? Então vai ser esses 2 exercícios básicos, assim, só pra gente realmente calibrar a altura do cotovelo com esse movimento aqui, sem ficar mexendo o cotovelo no meio do movimento. Então achou a altura, abre o cotovelo e volta aqui pra cá. Abre e volta. Só isso. Baixou o cotovelo para a próxima corda, abre e fecha. Abre e fecha. Só isso, certo? Então, vai fazer 2 vezes esse exercício. Uma com 4 tempos em cada uma das notas. Sol, Sol, Ré, Ré, Lá, Lá, Mi, Mi. Depois volta, né? Mi, Mi, Lá, Lá, Ré, Ré, Sol, Sol. 4 tempos. E depois com 2 tempos. Então, Sol, Sol, Ré, Ré, Lá, Lá, Mi, Mi. Mi, Mi, Lá, Lá, Ré, Ré, Sol, Sol. Certo? Esse é o primeiro exercício, é a primeira coisa do nosso curso. Apesar de ser simples a gente pensar nesse movimento, né, tal, altura do cotovelo e tal, não é fácil, viu? Então precisa realmente de estudo, precisa parar, assim, se concentrar no que está fazendo e sempre, assim, bem organizado, bem pensado realmente em relação a cada um dos movimentos, né? Aqui a altura do cotovelo com os movimentos que tem que acontecer, de abrir e do punho ao mesmo tempo, e depois volta, sabe? Bem quadradinho. Então é isso, eu vou encerrando aqui, eu espero que você tenha gostado. Lembra de mandar lá pelo Instagram, Arthur Lauta Violinista, manda pra mim lá a sua fotinha, né, do violino que você fez aí, que você desenhou, tal, das partes, tudo mais, certo? Manda aí pra mim, que eu posto lá, eu sempre posto todo mundo, tá bom? Não esqueça de dar o seu feedback aqui no vídeo, clica no joinha aqui embaixo pra eu realmente saber se você tá gostando, pode comentar, colocar críticas, dúvidas, sugestões, tudo que você colocar aí é bem-vindo e eu respondo todos os comentários realmente, beleza? Então a gente se vê todas as quintas às 9 horas da noite e na segunda tem live às 18 horas. Até a próxima, tchau, tchau!